Essa semana, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte recebeu um convidado especial para dar uma palestra sobre o futuro do trabalho na indústria. Alexandre Furlan, que é presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, veio ter uma conversa com a diretoria sobre esse assunto e a gente vai aproveitar e conversar, trazer também um pouco desse bate-papo aqui para vocês. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui a Natal e ao nosso estado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa terra maravilhosa e eu até brinco que é uma das cidades do Nordeste que eu sou apaixonado é aqui em Natal. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Alexandre, tem muita coisa para a gente falar, né, sobre as relações de trabalho e a indústria e o futuro, mas vamos começar falando sobre reforma trabalhista. Qual a sua visão sobre essas mudanças e o impacto delas na nossa indústria hoje? Bom, em primeiro lugar, ela era necessária, essa modernização, haja vista que a nossa legislação era de 1943. Então, foram mais de 100 artigos modificados e que, a meu sentir, trouxeram, sim, uma modernização no sentido de absorver as necessidades do mercado de trabalho atual. E tem muita gente que está dizendo, não, mas essa legislação ela veio precarizar as relações de trabalho e não modernizar. Obviamente, isso não é verdadeiro. O que aconteceu de verdade? Quando você começava vamos dizer assim, a assimilar as mudanças, veio a pandemia. E, portanto, nós tivemos um arrefecimento, vamos dizer assim. E um outro fator que é muito importante é porque nós temos um pouco de insegurança jurídica, na medida em que nós temos vários juízes pelo Brasil afora que não julgam de acordo com aquilo que a reforma trabalhista trouxe. Continuou julgando de acordo com suas próprias convicções, inclusive contra isso que a reforma trouxe. Um outro aspecto importante, a terceirização. A terceirização era um fenômeno inexorável do ponto de vista das relações de trabalho e ela vinha sendo aplicada no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós tivemos uma série de restrições contra a terceirização e para você ter uma ideia, diminuiu em mais de 80% as ações que diziam respeito à terceirização depois da reforma, depois da modernização da lei. Então, o que acontece em verdade é que nós temos, sim, a necessidade de cada vez mais adaptarmos a legislação ao mundo moderno e às inovações tecnológicas e de produção. Alexandre, e qual a sua opinião sobre essas discussões que a gente tem hoje em dia no Brasil a respeito de redução de jornada de trabalho, levando em consideração os atuais índices de produtividade que a gente tem hoje na indústria? Olha, essa é uma boa pergunta porque, em verdade, o Brasil é o 100º colocado em produtividade quando levado em conta os países do mundo afora. E isso significa dizer que não adianta nós simplesmente querermos reduzir jornadas sem reduzir salário na perspectiva de aumentar o número de emprego, porque isso não vai acontecer. Isso, historicamente, nós já discutimos isso desde 2005, quando se começou essa discussão anteriormente. O que a gente precisa ter é segurança jurídica e para isso nós precisamos qualificar cada vez mais o nosso trabalhador para que se incrementem os níveis de produtividade e assim nós poderíamos discutir, mas dentro de um estudo técnico e rigoroso, se efetivamente você aumentando a produtividade, aí sim você poderia reduzir o volume de horas trabalhadas. Você falou sobre a questão da qualificação e hoje em dia a gente tem os processos aí cada vez mais modernos, né? É um desafio hoje para a indústria qualificar diante de tanta modernidade, tanta inovação? É um grande desafio. Nós fizemos um estudo na CNI de que 14 milhões de brasileiros precisariam ser qualificados ou requalificados até 2027. 2 milhões deles para atender necessidades e demandas da indústria da construção, da indústria metal-mecânica, da indústria de mineração e outras. E 11 milhões de trabalhadores aproximadamente precisariam ser requalificados, ou seja, se defasaram no tempo. Então, o que nós temos feito é um grande esforço, por exemplo, através do Senai, que tem mais de 2 milhões de matrículas por ano, de qualificar e requalificar esses trabalhadores justamente com vistas a que você tenha uma melhora nos seus quadros de colaboradores, na medida em que você tem a inteligência artificial entrando com força e você vai ter que ter essas adaptações todas do ponto de vista tecnológico que os nossos trabalhadores não traziam. Hoje todo mundo sabe mexer no celular, mas às vezes você aplicar isso no processo produtivo não é simplesmente achar que isso vai dar certo se você não requalificar o seu trabalhador. Como é que você enxerga o trabalhador da indústria daqui a 5, 10 anos? Eu ainda não enxergo, mas pretenderia, num curto lapso de tempo, conseguir verificar que nós atingimos essa nossa ambição
de termos trabalhadores mais qualificados. Eu acredito que nós temos sim que investir cada vez mais forte em educação. Eu acho que eu penso que a educação no Brasil ela não evoluiu o tanto que precisaria ter evoluído nas últimas décadas e é para isso que a gente está tentando trabalhar, quer dizer, dentro das estruturas hoje que o Brasil tem no Sistema S, por exemplo, não só na agricultura, como no transporte, como no comércio, como na indústria, é nós atentarmos para as necessidades que nós temos e colocarmos o trabalhador da indústria, então, num patamar necessário para que ele consiga, vamos dizer, durante a sua carreira profissional, atingir os níveis de qualificação necessários para essa indústria do futuro. Alexandre Furlan, muito obrigada pela entrevista e uma Imagina, boa palestra. Eu é que agradeço, obrigado a vocês pela paciência de me ouvir.